Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então iniciando mais um trabalho maravilhoso que a casa nos oferece, que José de Mococa nos deixa, de mão beijada, como se fosse um presente para que estejamos abrindo ele bem devagarinho, aproveitando aquela oportunidade tão gostosa em que estamos aqui tendo. O minuto este, no sábado à tarde, em que estamos todos aqui juntos, vivendo este instante este que cada um de nós sabemos o quão bem faz aos nossos corações, o quão importante é para os nossos espíritos, porque sabemos que esses espíritos maravilhosos, divinos, favorecem-nos o tempo todo com boas energizações, preparam esse trabalho, preparam esse ambiente para que estejamos recebendo ainda de uma melhor quantidade, uma melhor qualidade. Só que também depende de nós, depende da nossa vontade, depende do nosso querer, depende de estarmos lutando contra as nossas inferioridades, prestando bem atenção para que estejamos recebendo os nossos espíritos amigos, os nossos amigos que aqui vêm nos esclarecer e nos dar ainda os ensinamentos. E hoje, gente, quem veio fazer a palestra foi o nosso irmão Rinaldo. Nosso irmão, seu Rinaldo, veio fazer a palestra do Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Ele vai falar sobre o Brasil. Falar sobre o Brasil é gostoso demais, E a nossa pátria amada, querida, Temos que ser patriotas, Temos que amar este país. Então, é nós e Deus. Vai lá. Então, boa tarde a todos. Queridos irmãos, queridas irmãs. Então, dando sequência aí às palestras maravilhosas que estamos fazendo aqui na casa, a gente vai falar hoje sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e nós vamos falar sobre os capítulos 29, o Espiritismo do Brasil, e 30, Pátria do Evangelho. E também nós vamos falar sobre a escravidão no Brasil. Nós fizemos aí um resumo dos capítulos, e também da história da escravidão do Brasil, que se passou, tal, Nós vamos aí falar mais ou menos sobre isso, resumidamente, embora a gente já tenha falado anteriormente sobre os escravos, na palestra anterior que fizemos, conforme o capítulo 5, nós vamos fazer hoje uma complementação, mais ou menos um adendo, para incluir, falar sobre a abolição dos escravos, como eles viviam, o que passaram, o sofrimento deles, Tudo isso a gente vai falar agora, Então, gente, nós também lembramos que essas palestras referentes ao livro Brasil, Coração do Mundo teve início com a maravilhosa abertura feita no ano passado pela nossa irmã, pela dona Sandra. Depois tivemos também a palestra maravilhosa da dona Graça, inclusive a dona Graça falou sobre o Espiritismo no Brasil, falou de uma forma brilhante, de uma forma bem colocada, E nós apenas fizemos aí um resumo simples, desse capítulo, do 29. Longe, portanto, dos ensinamentos que a dona Graça nos passou naquela oportunidade que ela fez a palestra. Também tivemos as palestras maravilhosas da dona Fátima, do senhor Givanildo, do senhor Isabon, os não estão aqui, mas fizeram aí palestras grandiosas, muito bonitas, maravilhosas. Inclusive, a nossa irmã Priscila, que nos ajudou nesses trabalhos sobre o livro, essa semana, quarta-feira, fez uma palestra maravilhosa também, muito bonita. Deu um show, foi muito bacana, e ela inclusive citou o livro Brasil, Coração do Mundo. Ela falou da importância desse livro, Foi muito bem colocado, muito legal mesmo, A Priscila, uma palestra, um conhecimento que ela tem, até a gente comentou com o Esmeralda, ela nos ensinou bastante, nos deixou muita vontade para falar sobre o assunto. Então, gente, o capítulo 29, que nós vamos falar,
nós vamos ver, né, como o Espiritismo no Brasil evoluiu, porque o Espiritismo no Brasil tornou-se forte. Quanto que na Europa o Espiritismo havia tomado outro rumo, foi lá mais pelo lado da ciência, do interesse, mais pelo lado comercial, do comércio financeiro, né? Claro, hoje já está bem ajustado, já está bem evoluído, né? Tanto é verdade que temos grandes nomes, né, na Europa, na França, todos já sabem, né, os irmãos, figuras vultosas do Espiritismo, tal qual temos também aqui no nosso país, no Brasil, né? O próprio autor, Humberto de Campos, é um desses grandes vultos do Espiritismo aqui no Brasil. Então, gente, já no capítulo 30, nós vamos mostrar porque o Brasil foi escolhido para ser a pátria do Evangelho. Porque o convite feito ao nosso país, porque tornou-se a pátria do Evangelho. Motivo de muito orgulho para nós brasileiros, né? Principalmente nós que somos espíritas. Então a gente está muito feliz aí por sermos, né, reconhecidamente, mundialmente, a pátria do Evangelho. E para finalizar, né, gente, por fim, nós vamos falar um pouco sobre a escravidão no Brasil, o que aconteceu, né, o que se passou naquela época, principalmente com os escravos, né? Vamos ver também o trabalho do nosso anjo protetor Ismael, o sofrimento, a alegria de Ismael. Ismael era sempre amparado, sempre confortado pelo nosso querido Mestre Jesus, né? Jesus estava sempre presente, como está também conosco nos dias de hoje. Então, gente, como dissemos no início, nós fizemos um resumo disso tudo e na parte final a gente vai falar ainda sobre alguns trechos da mensagem maravilhosa do Dr. Bezerra de Menezes. Todos nós conhecemos essa mensagem. Na outra palestra que fizemos, a gente falou sobre alguns trechos também da mensagem. É muito bonita essa mensagem, né? E é muito valiosa, nos traz aí bastante conhecimento, né? O Dr. Bezerra falou coisas maravilhosas e a gente tem que se ater sempre com isso, né? Por isso a gente volta, vale a pena repetir, vale a pena a gente voltar sobre esse assunto da mensagem do Dr. Bezerra. E para finalizar, nós vamos fazer aí vibrações para o nosso país, também para todos nós brasileiros, né? E brasileiros ou não, e nós que estamos aqui nesse grupo reunidos nessa casa aqui maravilhosa, né, gente? Então, para a gente começar a dar início a esse trabalho que a gente vai apresentar, eu vou convidar novamente a nossa irmã, a dona Sheila, ela sempre nos ajuda nesses trabalhos. Ela vai fazer a narrativa da primeira parte, que é os capítulos 29 e 30, depois da segunda parte, a escravidão eu falo, né? E nós vamos mostrar também algumas figuras, né? Vamos iniciar com o mapa do Brasil, os estados e tal. Vamos mostrar aí novamente os escravos, os índios, a gente já tinha apresentado na palestra anterior, vou repetir. A gente vai mostrar também o monumento do padre José de Anchieta. Anchieta é o apóstolo do Brasil, né? Então, fizemos um trabalho aí, mais ou menos, vamos ver se vai agradar a todos. Então, nosso irmão pode ter início ainda, vai começar. Deixa... Então, a gente está apontando o mapa aí do nosso país, né? O verde, região norte, laranja, nordeste, amarelo, centro-oeste, rosa, né? Rosa, o pico, região sudeste, roxo, o lilás, região sul, o azul, o oceano Atlântico, né? Então a gente está colocando isso em destaque em uma homenagem ao nosso país, ao Brasil brasileiro. Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Tem também a terra, tem outra figura, aí lá onde foi feita, aqueles lados de Minas Gerais, né? Onde se deu lá em Confidência Mineira, local. Aí você vai iniciar o ano então. Capítulo 29, Espírito no Brasil.
Depois de 400 anos, as lutas de Ismael e de seus irmãos, que até então fora delegado juntamente com eles, não foi em vão, pois a pátria colhera seus frutos. O Espiritismo, tido como uma doutrina que consola, não apenas os privilegiados, mas também aqueles mais necessitados e isolados, esquecidos pela maioria. Assim, tem-se os médiuns chamados curadores, cujos têm os mesmos objetivos que Ismael, que se propusera a levantar doentes. Nesse sentido, podemos entender que o Brasil na Antiguidade fazia-se por meio de caridade, ato de amor a partir do cristianismo, dando esperança para as almas, uma renovação de fé. Já na Europa, o Espiritismo caminhava para outro rumo, por meio da racionalidade, ou seja, levava-se em consideração a questão da ciência. Podemos imaginar dessa forma o Espiritismo na Europa, uma espécie de consulta entre médium e paciente, uma forma de comercialização. A questão central do espiritualismo trata-se daquela em que procura renovar o interior, a partir de uma educação por meio do Evangelho e, desse modo, proporcionar ao homem boas maneiras de convivência, não apenas em seu lar, mas para com seu próximo. Assim, o Espiritismo cresceu e evoluiu no Brasil, tornando-se forte. Capítulo 30, Pátria do Evangelho. Podemos entender que com a República e o Brasil atingindo a maioridade coletiva, que, ao ser menor, os responsáveis respondem pelos seus filhos e do contrário, devem assumir seus próprios atos, ou seja, quando de maiores. Entende-se, a partir do trabalho de Ismael, ao país do cruzeiro, a evangelização. Por outro lado, ao dizer cada nação tem sua tarefa, entende-se que o Brasil tem seu dever, seus povos têm seus deveres com o Evangelho. Da mesma forma, quando no primeiro parágrafo da página 235 lemos: o único recurso contra a incursão do elemento nocivo ou ameaçador da estabilidade das instituições brasileiras é a educação ampla do povo, em cujos labores sagrados deveriam viver todos os programas do bom nacionalismo. Constatamos dessa forma, ou podemos entender, a presença de espíritos evoluídos, inclusive no âmbito da educação. Ao lermos na página 235 que os povos japoneses vieram para o Amazonas, talvez podemos entender que os próprios povos amazonenses não estavam tão preocupados em trabalhar, os quais, diga-se de passagem, representam a nação brasileira. Fica claro na leitura a importância de espiritualizar, e entende-se também que o Brasil é convidado a ser a pátria do Evangelho. E ainda que na leitura da obra a clareza não ser uma determinação para os povos brasileiros, e sim uma missão ou compromisso. Dessa forma, fica subentendido que uns estão nascendo para recuperar não só a questão política, mas também a educação, não somente aquela acadêmica, mas aquela onde os filhos devem respeitar seus pais. E nesse sentido, nosso governador é Jesus. Por isso, meus irmãos, o Brasil é a terra do cruzeiro, pátria amada, coração do mundo e pátria do Evangelho. Então essa foi a primeira parte que a nossa irmã nos narrou, nos apresentou, né, gente? A gente viu aí que foi feito um resumo simples dos dois capítulos, né, que são bons e importantes. Pode ser que haja entendimento contrário, né? Pode ser. Eu fiz, estudei, dei uma lida, um livro todo, está no Sandra me ensinou um livro na época, né? Confesso a vocês, estava falando há pouco com a Sheila, com o Rafael, né? Que 20 anos aí a gente, nas casas espíritas, né? Não conhecia esse livro. Fiquei conhecendo aqui, através da dona Sandra, no ano passado, e li, terminei de ler, entreguei, achei ele interessante, importante, muito bom, porque é verdade, Rafael, sempre citam, né? Todas as reuniões, citado o livro, Pátria do Evangelho e tal, muito legal. Então, por isso que eu digo, eu fiz um resumo da minha cabeça. Pode ser que vocês lendo tenham uma interpretação diferente, né? Pode ser. Né? Então, gente, aí é uma homenagem ao José de Anchieta, apóstolo do Brasil,
a esse monumento. Essa foto terei lá na Praça da Sé, indo lá pela cidade, né? A gente bateu uma foto em vez. Jesuíta na época tinha muito, né? Trabalho, moringa que se serviam água, e as matas aí brasileiras, né? Uma forma de homenagear nosso país, né? Então a gente vai para esse tema agora, a escravidão no Brasil, né, gente? Bom, a escravidão esteve presente no Brasil durante mais de 300 anos. E nosso país foi construído pela exploração desses trabalhadores, seja indígena, seja africano. A história da escravidão no Brasil é marcada pela crueldade, pela violência com os escravos. A história da escravidão é marcada pela crueldade e pela violência como os escravos foram tratados. A falta de liberdade em si, aliada com a violência, motivavam a resistência deles. Os índios também passavam mal bocados com a situação, né? E do outro lado da vida, no plano espiritual, nosso irmão Ismael sofria muito com os acontecimentos. Ele era sempre confortado, calmado pelo nosso Mestre Jesus. Jesus estava sempre presente, como está nos dias de hoje, está aqui agora, em todos os momentos, né? Até que Ismael, mais ajustado, mais equilibrado, levou adiante seu trabalho. Teve muita fé, muita confiança em Jesus, muito amor no Evangelho, né? E levou adiante. A decisão de abolir a escravatura não se deu da noite para o dia. Levou muitos anos e passou por muitas revoltas, como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, que tinham como proposta substituir a mão de obra escrava pelo trabalho livre. A estrutura agrária brasileira era contra, e ao invés disso, eles queriam intensificar o tráfico de escravos, pois isso garantia mão de obra barata. Em 1831, foi promulgada a lei que declarava livre os negros que entrassem no Brasil a partir daquela data. Mas essa lei nunca foi obedecida. Em 1850, o tráfico foi proibido, mas isso também foi muito lamentável, né? Em 1871, foi aprovada a lei do ventre livre, que declarava os filhos dos escravos nascidos a partir daquela data. Essa lei dizia que as crianças tinham que ficar com as mães que eram escravas. Em 1885, surgiu a lei dos sexagenários, que declarava livres os escravos com mais de 60 anos. Os mais velhos, né? Após os 60, eles livravam, né? Eram soltos. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, guiada pelo anjo Ismael e cercada por entidades angélicas e misericordiosas, assinou com a nobre serenidade do seu coração de mulher a Lei Áurea, que abolia a escravidão no Brasil. Isso aconteceu aproximadamente às 15 horas, no Paço da Liberdade. E para assinar a lei, a princesa utilizou uma caneta de ouro e pedras preciosas, oferecidas lá pelos abolicionistas. Nesse dia inesquecível, toda uma onda de claridades compassivas descia dos céus sobre as vastidões do norte e do sul da pátria do Evangelho. Quer dizer, um monte de irmãos espirituais presentes, né? No Rio de Janeiro, multidões de seres invisíveis se associavam às grandiosas festividades da abolição. Ismael, com muita alegria, permanecia junto ao espírito da princesa. Bênçãos divinas eram derramadas. Foi maravilhoso aquele dia, né? Importante, né? Nossa, como as festividades no plano espiritual, né? Imagine as luzes, né? As pétalas de rosas que caíram naquele local, naquele momento. Bom, gente, aí, assim, a abolição da escravidão no Brasil, a Lei Áurea, termina oficialmente. Porém, algumas pessoas não aceitavam ainda a libertação dos negros escravizados e demorou um tempo ainda para serem totalmente livres. Ismael teve ainda um pouco de trabalho para controlar a situação. Claro, conseguiu com a ajuda do Divino Mestre Jesus. A gente vê que, muito embora a lei já tenha sido assinada,
mas tinha aquele pessoal, aqueles senhores civis, né, antigos e tal, que não queriam não, que teimavam em manter a escravidão, né? Teimava lá, ter os negros lá como presos e tal. Teve um tempinho para se passar, para eles aceitarem, né? Tanto é que Ismael ficou triste, chateado. Depois, né, confortado com Jesus, as coisas foram entrando no eixo até que acabou de vez, terminou. A gente falou aquela hora dos escravos, né? Os africanos chegaram ao Brasil como escravos. Viviam em senzalas. E eles trabalhavam de 12 a 15 horas por dia. Os escravos eram vigiados de perto por feitores que quase sempre os castigavam por qualquer pequena falta. Muitos sofrimentos, não davam colher de chá, né? Os caras não tinham chicote que corria solto, todo momento, qualquer rim, qualquer falha, qualquer paradinha, né? Então era difícil mesmo o negócio. A alimentação dos escravos era insuficiente e pobre de vitaminas, porque acarretava sérios problemas de saúde. Às vezes se alimentavam com frutas, romãs, abacate, etc. A gente com essa informação, conversando lá com o presidente de Loureiro, gente humanidade e tal, estava falando, ele viu, foi no cartório lá para registrar um negócio, viu mexendo nos negócios papelada, né, que até pedi para a menina passar. Aí eu conversei com ele lá, então, os escravos naquela época, eles se alimentavam de frutas, muitas frutas, romã, abacate, mais outras, eu não sabia desse detalhe. Mas é porque naquela época, lá em Minas Gerais, no Brasil, tinha muitas árvores frutíferas, né? E obviamente eles se alimentavam quando podiam. Tinham aqueles senhores bons, né? Que às vezes na hora que eles paravam de trabalhar, eles levavam sacas de abacate, de frutas para eles comerem após o almoço, né? A Carta de Alforria era um documento que conseguia a liberdade dos escravos. Era difícil, né? Muitos escravos fugiam sozinhos ou em grupos para comunidades organizadas nas matas, que eram chamadas de quilombos. E dentre esses grupos organizados, um deles ganhou grande destaque, que tornou-se a maior comunidade conhecida. Aí entra, né, o Quilombo dos Palmares. E um dos líderes dessa grande comunidade ficou conhecido como exemplo de luta e resistência. Além de ser um símbolo da luta dos afrodescendentes até hoje, seu nome, Zumbi dos Palmares. E um lutador grandioso, famoso, né, todos nós reconhecemos, né? Então, gente, a abolição da escravidão no Brasil termina finalmente com a Lei Áurea, né? Embora a gente teve ainda um pouquinho de dificuldade, né? A gente, para fazer essas homenagens, estamos voltando a passar a figura dos escravos, a gente já tinha passado anteriormente, né? Aqui teve um equívoco, né? Não sei se vou falar para vocês, eu coloquei lá, fiquei de consertar, acabou passando, né? O Quilombo do Subi, não é. Lá eu ia colocar as senzalas, né? Aqui esse local é onde os escravos lá trabalhavam, as propriedades, as fazendas, né? Então está colocado errado aqui nessa parte. Quilombo do Subi não é, não. Deveria ter colocado as senzalas, onde os escravos se armavam tudo numa choupana, barraca, para se refugiarem, para se esconderem, né? Aqui a dança dos índios, nós já passamos outra palestra, né? 1592, Tupinambás. Essa figura também, esses índios vêm lá na Bahia ainda, né? Essa foto é de 1981. Lá, o coloral, né? Coloral é a pintura, os índios se utilizam nas festividades, dança e tal, se utilizam do coloral. Eu resolvi colocar para dar uma incrementada na situação. Índia Caiapó com a fila no colo, né? Não no colo, no colo. Aí as frutas que a gente está falando, né? Também em homenagem aí aos nossos irmãos, né? Escravos, índios eu que coloquei aí na minha cabeça, não sei se os índios, como na época, junto com os escravos, tinha os indígenas aqui nas terras brasileiras, pode ser que também da mesma forma se alimentavam aí com romã e com abacate. Um detalhe também que me foi passado, né,
romano, a casca dele serve para fazer um chá na época, né, para dor de barriga, tal qual a folha do abacate também era um elemento medicinal. Através da folha do abacate e da casca do romano, ele fazia um chá para se curarem para essas feridas, né? A casca do romano é dor de barriga e a folha do abacate para passar em ferida. Então, os escravos utilizavam disso na época, né? Bom, gente, aí a gente fala então, né, no resumo dos capítulos 29 e 30 que a gente já falou, do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, bem como da escravidão no Brasil, e tudo o que se passou na história, né, foi acompanhado pelo anjo Ismael. Ismael estava sempre presente, sob a supervisão de Jesus. No início, a gente fala da tristeza, decepção, desespero de Ismael. Posteriormente, ele confortado, acalmado, tal teve êxito total de sua maravilhosa missão. E tudo é sob os desígnios, sob o comando, permissão de Deus, né? Motivo porque Deus abençoa aqui o nosso país, né? Brasil, terra do cruzeiro, pátria amada, Brasil, coração do mundo. Gente, nós vamos ter novamente a figura do nosso chefe, querido Mestre Jesus. Eu disse outra vez, visita Manuel, ele mora aqui, está sempre aqui na casa, né? Então ele veio novamente nos cumprimentar. Divino Mestre Jesus, muito bonito, né? A gente faz um agradecimento aí, ó, agradecemos a presença de todos, renovamos o convite para continuarem prestigiando as nossas palestras, bem como para aqueles que não conhecem, seja vir a conhecer os cursos que a casa oferece, através da Irmã Graça, né? Para os demais continuarem os estudos, pois os conhecimentos não se adquirem sem esforço. É necessário estudar, ler, instruir-se na instituição, sempre alerta, é verdade? Então, sempre alertando, sempre pondo anunciando, vamos estudar, tal, porque precisa, é necessário, né? E a gente colocou o nome Humberto de Campos, autor espiritual, além de todos os demais, uma forma de homenagear a equipe aqui grandiosa da casa, né, gente? Então, meus irmãos, a gente chegou ao fim da narrativa dessa palestra, né? A gente nós vamos falar sobre as mensagens aí do... Então, tem a mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, que nós falamos no início, e nós falamos na outra palestra, né? E ele diz assim, né? Prossegue o Brasil na sua missão histórica de pátria do Evangelho, colocada no coração do mundo, e nada impedirá o crescimento do Espiritismo no coração dos brasileiros. O Brasil recebeu das mãos de Jesus, através de Ismael, a missão de implantar em seu solo virgem de karmas coletivos a cruz da libertação das consciências, de onde o amor alçará o voo para abraçar as nações cansadas das violências. Restaurado no coração a esperança e a coragem para a luta de redenção, permanece confiante os espíritas do Brasil na missão espiritual de pátria do cruzeiro. O Brasil prossegue na sua missão histórica de pátria do Evangelho e coração do mundo, mesmo com a descrença de muitos. Jesus abençoe a todos. Esses são os pequenos trechos da mensagem do Dr. Bezerra. Ela é longa, né? Com ela é 2 folhas inteirinhas, é muito bonita, né? Vibrações, gente, para a gente depois finalizar, né? Vibremos pela paz do mundo, vibremos pelo Brasil, pátria do Evangelho e coração do mundo. Vibremos pelos líderes políticos e religiosos, responsáveis pelos destinos de suas nações, para que busquem a justiça e o bem comum. Vibremos pelos desamparados, pelos doentes, pelos que estão presos em desequilíbrios, para o reencontro do caminho do bem. Vibremos pelos nossos familiares e amigos, encarnados ou desencarnados. Vibremos por nossos desafetos e nós mesmos. Vibremos para que em tudo se cumpra a vontade do Senhor. Vibremos por esta casa que nos acolhe,
a fim de que possa cumprir com a missão que ele foi designado, através de nosso mentor espiritual José de Mocó. Vibremos pelo fortalecimento das religiões, no seu propósito de confraternizar todos os homens nas leis do progresso e do amor a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Então, gente, são as vibrações que a gente faz aí pelo nosso país, por nós, né? E, por fim, a gente vai encerrar, né? Eu vou acrescentar aqui, no livro Tempo de Transição, aproveitando o momento que estamos passando, né? Giovanni Borges de Souza diz assim: tempo de transição. Diz o autor: procura traduzir a realidade do momento que estamos vivendo, visando a uma preparação para o terceiro milênio, a essência da nossa evolução. Comece agora a fazer um novo fim. É tempo de renovação. O planeta caminha para uma grande evolução. No entanto, a maior transformação virá de cada um de nós. A ideia é motivar as pessoas a melhorarem suas vidas com medidas simples, mas transformadoras. Então, gente, com essa mensagem, o nosso irmão, claro, né, diz aí, nos passa para que tenhamos aí uma vida simples, objetiva, né, e a partir do momento que a gente nos transformar por inteiro, ou seja, né, fazer o bem, nos modificar, né, caminhar pelo lado do bem, do amor, a gente vai melhorar, vamos encontrar uma situação boa, uma situação clara, né? A gente viu, eu estava falando, acho que foi com os Esmeralda, né, que a gente estava indo embora na quarta-feira, estava falando do livro Evolução em Dois Mundos, e lá o André Luiz nos diz, ele fala sobre a importância das palestras, né? Como é bom, né? Porque tem gente que é impaciente, começa a temos que ouvir sim todas, tal, tirar proveito delas, porque são proveitosas, né? Porque na casa eu sempre falo, a Frederic fala, meu pai falava igual. Tem uns palestrantes das casas que, nossa, as palestras são objetivas, bonitas, né? Simples, eu falei agora com o Pedro, simples, né? Sai do coração, né? O presidente pega Esmeralda, fala, a Priscila, a Sandra, então, são maravilhosas, né, gente? E André Luiz nos indica para seguirmos, fazer parte, vir em todas as palestras que é possível vir, né? E também fala dos cursos, a importância dos cursos, né? O curso que a casa nos oferece, a gente vai ter um aprendizado enorme, vamos evoluindo, né? Além das preces, das orações, né? Porque naquela parte que eu citei, né, na Evolução do Mundo, André Luiz diz, né, que nada vence o bem, é invencível o bem, porque se você focalizar o bem, tão somente o bem, você vai deixar, por exemplo, no caso da simbiose do irmão perturbador, não vai ter vez contigo, não vai, né? Você vai estar com pensamento no bem em Jesus, com as leituras dos livros edificantes, ouvindo palestras, fazendo os cursos, é o caminho reto para a nossa evolução espiritual. Então, gente, esse é um resumo que a gente fez desse livro, né? Aproveito que a gente tirou os capítulos 29 e 30 e falamos um pouco também da escravidão no Brasil. Tomara que seja do agrado de todos, mas a gente aí chega ao final, mais uma vez agradecendo a presença de todos e convidando a todos aí para uma próxima palestra, né? Mas eu até falei isso com o Rafael, com a Sandra também. A próxima a gente vai tentar fazer, nós fizemos um trabalho sobre João Batista, sua vida, sua morte, né? Parece que ficou legal também, a gente vai apresentar oportunamente, quando nós estamos marcar, né? Então, mas não só essa linha, todas as palestras em si, é bom que a gente esteja presente. Até um dia, no sábado, que eu falei que não vou vir, então, porque eu acho que vou sair, que é compromisso de aniversário, acho que é da Lentinha. O Rafael veio aqui para assistir a palestra, mas falou, pô, mas o senhor veio? Não, vim porque estava em casa sem fazer nada, eu vou aproveitar a palestra. E a palestra foi boa, foi legal, foi daquele rapaz lá do Paulo, simples também do coração, falou bacana, né? Eu comentei também com o Cis, então valeu a pena, né? Você já sai daqui mais amparado. Gente, obrigado por tudo, né? Valeu.
fica todos com Jesus, né?